Eu tirei uma foto exatamente como está aqui e postei no meu Instagram. E quando eu entrei para ver a postagem, eu vi Deus. E na dúvida de qual vídeo, de como começar esse projeto tão maravilhoso que está para acontecer, eu decidi perguntar para ele como que eu devo começar essa nova história. E ele me respondeu: comece com a sua história, com a sua verdade e com o seu testemunho. Depois de alguns acontecimentos e decepções em 2024, eu comecei o ano de 2025 falando a seguinte frase: esse ano eu vou arrumar a casa. Na minha cabeça, o arrumar a casa era arrumar a minha empresa, enxergar o meu negócio como uma empresa, mas não. Deus quis algo muito maior. Ele quis arrumar e organizar a minha vida. E como todos os dias de manhã eu participo da devocional das Mulheres Notáveis, Deus começou a trabalhar muito na minha mente e no meu coração. E no Estúdio de Provérbios, a mulher sábia, eu comecei a entender que eu não me colocava no papel de esposa dentro da minha própria casa. E eu percebi que eu vivia em uma disputa com o meu marido. Eu queria provar para ele que eu não precisava dele. Devido a alguns boatos, quando a gente começou, que eu estava com ele por interesse, então eu entrei nessa disputa e eu acabei não vivendo o meu relacionamento da forma que eu deveria viver. E fazem 19 anos que eu tô com meu marido. Você acha que tem como isso dar certo? E aí Deus começou a trabalhar na minha vida. E através de um acontecimento com o meu filho que me desestruturou totalmente, eu percebi que sozinha eu não era nada. E aí eu fui pedir ajuda pro meu marido. E com isso eu fiz ele crescer no relacionamento e eu voltar pro meu lugar de esposa, como era para ter sido desde o início. Eu também descobri algo muito importante nesse ano de 2025, que o meu ministério e o meu propósito é a minha empresa. Porque lá atrás eu achava que ministério era aquilo que a gente fazia dentro da igreja, mas não. Ministério é o que você faz na vida e o que você faz na vida das pessoas. E eu entendi que a Estilo Life ajuda muitas pessoas através da alimentação saudável. E no estudo sobre propósito e sentimentos, Deus fez uma limpeza dentro de mim. E eu liberei perdões que me incomodavam muito, perdões que me consumiam e tiravam a leveza da minha vida. E eu percebi algo muito profundo, um sentimento que eu achava que me motivava, mas não, ele me cegava, que é a inveja. Que ao invés de eu me inspirar, eu competia. Só que o mais incrível, esse sentimento, ele teve um lado positivo, porque ele me fez crescer. Ele me fez eu estar onde eu estou hoje. Mas lógico, pelo caminho errado. Poderia ter sido mais fácil. Eu poderia ter me tornado amiga, eu poderia ter me inspirado, eu poderia ter trocado experiências, mas não. E mais uma vez eu estava competindo com alguém. E através desses estudos eu falo uma coisa para vocês: liberem perdão. Sejam humildes e tentam enxergar o sentimento que está dentro de você. Esse perdão não vai fazer bem para o outro. O outro pode nem saber que tudo isso acontece, mas isso está amargurando a sua vida e pesando o seu coração. E viver em paz não tem preço. E mais uma coisa muito importante que eu aprendi nesse ano de 2025 é que enquanto eu focasse em apenas ganhar, em apenas no sucesso, em apenas ser reconhecida, eu não chegaria a lugar nenhum. E hoje eu sei e eu entendo que toda a sabedoria que Deus me deu não é para mim, é para o reino. E entendi que a recompensa vem naturalmente quando você começa a obedecer. E voltando lá no começo, quando eu disse sobre o meu relacionamento com meu marido, o meu casamento, chegou uma hora que eu desisti. Porque lógico, essa competição não iria dar certo para eu continuar. E foi aí então que eu não conseguia mais participar das devocionais de manhã. E começou um inverno na minha vida. Eram noites e noites em claro, chorando, sem saber o que fazer e pedindo direção de Deus.
E um certo dia eu liguei para Carol Claudino, das Mulheres Notáveis, e falei: Carol, eu preciso voltar para a devocional, porque eu estou totalmente desestruturada e sem saber o que fazer. E eu contei para ela que eu tinha desistido do meu próprio casamento. Foi aí então que um certo dia ela me ligou. A primeira pergunta que ela me fez foi: você é casada? Não, no papel, perante a lei e perante Deus, eu não sou casada. E aí que veio a grande sacada da minha vida. Que enquanto eu não obedecesse a Deus e eu não seguisse a lei que Ele nos enviou, meu casamento jamais iria dar certo. E foi aí então que decidimos que esse ano de 2026 vamos nos casar perante a lei e perante Deus. E aí tudo começou a mudar na minha vida, porque eu percebi que Deus estava me falando: não adianta você crer, não adianta você orar, não adianta você pedir, você tem que me obedecer. E aí eu entreguei a minha vida total a Ele. E eu posso dizer que Deus usou tudo isso para me guardar, para me alinhar, para eu viver em obediência. E quando a gente obedece, Deus faz o impossível parecer simples. Isso é só o começo, porque é apenas uma parte do meu testemunho. Mas eu sei que o que Deus começou, Ele vai completar. Quando a base está fortalecida e alinhada com Deus, não é uma opção dar errado, é promessa.